Neste vídeo, nós vamos falar sobre a produção do artesanato em série, sobre arte, sobre os primeiros artesãos, que foram os homens pré-históricos, as gravuras rupestres, e vamos dar várias dicas sobre artesanato. Dicas de como produzimos essa peça e outras dicas de como se produzir em série, como se fazer o molde, como se fazer os primeiros desenhos, enfim, acompanhe. O artesanato é produzido manualmente e pode ser produzido em série. Não precisa ter um conceito como na arte, não precisa ser conceituado. Normalmente está ligado a matérias-primas naturais, a materiais que estão disponíveis na região onde está sendo produzido este artesanato. Nós temos publicado no nosso canal, Abaré Artesanato, um vídeo que fala sobre a diferença da arte e do artesanato. Tá bem interessante, dá uma olhadinha lá. A cultura é a capacidade de tornar presente o que está ausente. É a dimensão simbólica da existência do ser humano. E essa expressão é utilizada pelo homem há muitos anos. Existem no Brasil registro de mais de 25 mil anos da interferência do ser humano, da produção artesanal e artística do ser humano. Nós visitamos no Piauí o sítio da Bebidinha, onde se encontra o maior aglomerado de gravuras rupestres das Américas. São mais de 4.000 gravuras rupestres. E eles produziam essas gravuras utilizando uma pedra mais dura e uma outra pedra para bater como um martelo. E assim iam desenhando, registrando o ambiente onde eles viviam e tornando presente o que estava ausente, né? E expressando a existência do ser humano. É um local maravilhoso, é um local sagrado que vale a pena ser visitado por todos os brasileiros e estrangeiros, enfim. No período da Revolução Industrial na Inglaterra, o artesanato ficou bastante desvalorizado. Mas hoje, o artesão e seus produtos são muito bem valorizados e ganharam destaques em feiras nacionais, ganhando prestígio e importância para a decoração de vários ambientes, seja residenciais, sejam comerciais, enfim. Hoje o artesanato está muito bem valorizado. Toda a nossa produção, como as fotos que vocês viram até agora no decorrer do vídeo, é de madeira reciclada. Quando se fala em produção em série, eu procuro fazer várias peças na sequência, através do desenho ou através de um molde. Nesse caso, eu estou fazendo o barquinho, utilizando a micro-retífica com essa pontinha de tungstênio. Essas pontinhas facilitam muito o serviço. Elas geralmente não vêm no conjunto quando você compra, tem que comprar a parte. Depois, com a ajuda da Tico-Tico, eu faço os primeiros cortes e com a esmerilhadeira, utilizando um disco flap de gramatura 80, eu faço o contorno e está pronto o barquinho. O banquinho eu faço com um palito de fósforo, sempre com uma colinha da Alma Super e está pronto o barquinho. Eu já vou fazendo um na sequência do outro. É uma produção em série. O mesmo acontece com os detalhes dessas casinhas. Eu preparo todo o material, portinha, janela, e vou colocando. Ou seja, é uma produção artesanal, mas quando sair uma casinha, vão sair 10, 20 casinhas iguais. A mesma coisa acontece com essas fachadas. Eu crio vários banquinhos, várias fachadas, antes de ir para a linha da pintura. Eu preparo toda a madeira, depois dou um fundo branco e depois que eu vou para a pintura. Então fixo o telhado, no caso deste outro modelinho,
Aqui no caso eu estou usando um preguinho bem pequenininho, que depois vai ser lixado, esmerilhado, para ficar bem disfarçado. E vai vir a tinta por cima, esse preguinho vai sumir. Os telhadinhos eu uso também a cola da Alma Super, mas além da cola vai um preguinho também. Agora vou iniciar a produção daqueles peixinhos, daquele cardume de peixinhos que eu mostrei para vocês lá no início do vídeo. Eu imagino o tamanho do peixinho, delimito mais ou menos com um esquadro, riscando com o lápis, sempre riscar com lápis, nunca com caneta. A caneta tem uma tinta permanente que depois é muito difícil de soltar da madeira, tem que usar muita lixa. Defino mais ou menos o espaço onde vai ficar cada peixinho, o tamanho de cada peixinho, e começo a fazer o desenho. Pode ser feito o desenho individual, o que eu prefiro, que assim cada peça vai ficar diferente, né? Então isso cria um ritmo, cria uma composição mais interessante, mas também pode-se utilizar uma peça matriz e fazer um molde. Eu utilizo novamente a tico-tico de bancada, com essa serrinha que foi feita a partir de uma serrinha Starrett para cortar ferro. É uma fabricação manual muito interessante. Tiro as primeiras partes e depois vou dando o acabamento com a lixa flap, com a esmerilhadeira ou outra lixadeira qualquer que vai dar um efeito parecido. No caso aqui, eu trabalho com a esmerilhadeira com o disco flap gramatura 80. Crio os detalhes. Aqui eu estou delimitando a cabeça do peixinho, fazendo rebaixamentos. Também vou trabalhar com o rabo do peixinho, né? com a parte traseira deste animal. Também criando volumes e rebaixamentos, baixos e alto relevos, sempre utilizando essa lixa flap com a esmerilhadeira. Fica muito fácil de fazer, muito melhor do que usar um formão ou outro equipamento. Para fazer essas ranhuras, essas pequenas ranhuras no corpo do peixinho, eu utilizo então a micro retífica com o disco para corte de madeira, um disco grande. Esse disco tem vários tamanhos. Eles são comprados também à parte, eles não vêm com um conjunto, né, quando você compra a esmerilhadeira. E consigo assim, dessa maneira, dar um efeito que vai ficar muito interessante. Se você quiser que fique mais escuro, segura um pouco a micro retífica no local, que ele vai queimar a madeira, o disco vai queimar a madeira e assim vai ficar mais escuro. A velocidade você vai controlando na hora que você vai utilizando. Às vezes a velocidade está muito baixa, então tem que aumentar um pouquinho. E está aí a primeira pecinha, que vai ser o nosso protótipo, a nossa base. Então se pode fazer, através dessa peça, um molde. E aí reproduzir, fazendo todas iguais. Se você está gostando desse conteúdo, inscreva-se no nosso canal, dê um like, compartilhe com os amigos que gostam de artesanato. Este molde pode ser feito com uma cartolina, um pedaço de papelão, algo que seja um pouquinho mais grosso que um papel sulfite. Eu tenho vários moldes de peças que eu estou sempre reproduzindo em série, moldes de cantoneiras, e esses moldes facilitam muito na hora da produção em série. A partir do momento que você tem o molde, você
já tem o desenho pronto e isso facilita muito. Então nós vamos passar esse molde, esse desenho para a madeira e depois repetir todo o processo que eu já mostrei anteriormente. Cortar, aparelhar, detalhar, rebaixar, sempre com detalhe, colocando a peça sempre no sentido da madeira, no sentido da madeira. Isso depois para pintar e envernizar fica muito mais fácil. Vamos preparar agora a base para essa pequena escultura, né, onde serão fixados os peixes. Você pensa um pouquinho nessa composição, onde ficarão as peças para fazer os primeiros furos, onde será inserido o bambu, né, a estaquinha de bambu. Eu utilizo esses palitos de churrasco, que é um material fácil para encontrar no mercado. E o bambu tem muita fibra, é um material resistente, fica bem interessante. E assim vamos montando e finalizando essa peça artesanal. Marca onde vão ser executados os furos na base, né? Os furos nos peixinhos já estão prontos. E com uma broca, na mesma espessura do bambu, se executa esses furos. Então vai ficar uma peça que você vai poder mexer nesses peixinhos. Você vai poder virar eles para um lado ou para o outro, porque eu não faço colado a parte que está fixada no peixinho. Vou colocar um mais alto, um mais baixo, para assim criar dessa maneira um movimento nessa peça. Mesmo a peça sendo produzida em série, ela sempre vai ter a identidade do artista, a sensibilidade do artista. E isso que é importante. Não é porque ela está produzida em série que ela vai perder o seu valor como arte, como artesanato, como cultura. Não se esqueça, nós temos a loja no Mercado Livre. É só clicar Abaré no Mercado Livre que você vai encontrar a nossa página com algumas peças à venda, inclusive esta. E até o próximo vídeo. Compartilhe com os amigos.